Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Quando os pais sepultam seus filhos. Nosso tema nesta lição é o seguinte: quando os pais sepultam os filhos. Há um texto áureo que nós colocamos na revista que serve de base para a nossa palestra aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, está escrito o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Com isso e com essa palavra bíblica de Paulo, nós podemos desenvolver aqui esse assunto que trata do problema da morte, e principalmente a morte dentro de casa, a morte de um filho ou filha, que é uma das experiências mais duras e difíceis que um ser humano possa sentir, principalmente pais e mães. E por isso, do ponto de vista cristão, eu diria que a morte é a prova máxima da fortaleza da fé cristã, que produz no crente uma consciência de vitória sobre a mesma. Para servir de base, nós vamos usar um personagem que passou por essa experiência dura, chamado Jó. Ele e sua esposa, eles tiveram de enterrar e, na verdade, sepultar os seus próprios filhos. Jó, no capítulo 1, versículo 13, e depois dos versículos 16 ao 22, nós temos a seguinte escritura. Diz assim a palavra: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. No versículo 17 diz mais: estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. No versículo 18 diz o seguinte: ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor deu e o Senhor a tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E por último, o versículo 22 diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Caríssimos professores, vocês têm diante de si uma lição importantíssima, uma lição necessária de ser ensinada, que é o tratamento com o espectro da morte dentro de casa. Lidar com a morte é trabalho difícil. Desde Adão, a morte está presente na vida da humanidade, porque a morte não é um fenômeno natural na vida humana, como imaginava, por exemplo, o pensador francês Jean-Paul Sartre.
o existencialismo. Para ele, a morte era um fenômeno natural, inevitável. Por outro lado, também, nós declaramos que a morte não é esse fenômeno natural na vida humana. Do ponto de vista da Bíblia, a morte é a maldição divina contra o pecado. E só Jesus Cristo foi capaz de cravar essa maldição na cruz do Calvário. A realidade da morte deu ao ser humano a oportunidade de entender o significado da vida. Os filósofos existencialistas nada veem além da vida física, porque para eles a vida é apenas a fermentação da vida, é o que eles dizem. Mas o dilema existencial humano é um fato, e é o fato de não poder evitar a morte em sua existência física. Conta-se que esses existencialistas, alguns deles, como Voltaire, morreu tentando negar o nome de Jesus e a realidade de Jesus e sobre a questão da morte, mas morreu gritando e dizendo: venceste, ó Galileu. Ele deu a mão à palmatória, porque o Galileu para ele era Jesus Cristo. Por isso, Jesus mostrou esse contraste, essa distinção entre morte e vida. O homem não consegue fugir à realidade do fim de sua existência física, de jeito nenhum. Davi, o maravilhoso salmista da Bíblia, ele se deparou com o estigma da morte e ele fez uma oração a Deus no Salmo 39, versículos 4 e 5, dizendo o seguinte: faze-me, Senhor, conhecer o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ora, nesta lição nós vamos nos deparar com essa questão da morte, envolvendo uma família, a dor, a tristeza, o luto, especialmente com a família de Jó, um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. Na história da família de Jó, nós temos uma tragédia que envolveu os filhos do patriarca, que estavam numa festa de confraternização e repentinamente seus filhos, que não eram tementes a Deus tal qual seu pai e mãe, mas eram blasfemos contra Deus, o Deus de seu pai, de repente eles foram assassinados pelos sabeus, além do fogo do céu que queimou tudo o que Jó possuía, deixando-o sem mais nada, materialmente falando. E nessa história, os filhos de Jó são personagens anônimos, cujos nomes não aparecem no próprio livro de Jó. Mas foi num dia que tudo aconteceu, repentinamente. E Jó, além da perda de suas posses materiais, perdeu os seus 10 filhos nessa tragédia. Na realidade, pouco antes da tragédia, Jó estava tranquilo em sua casa. E nada indicava a Jó que ele enfrentaria alguma tragédia à sua frente. Nada. E Jó, naquele tempo, era um homem próspero. Ele tinha uma família que vivia uma aparente felicidade e segurança. A sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia normal.
Mas vamos considerar um pouquinho a família de Jó. Quem era Jó? O livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, indica que Jó era um homem temente a Deus e possivelmente tenha vivido na época dos patriarcas fundadores de Israel, de Abraão, de Isaac, Jacó, cerca de 2100 a 1800 anos antes de Cristo. Segundo as informações históricas e pesquisadas, dizem que Jó viveu numa época pré-mosaica, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 a 28 antes de Cristo. Mesmo que não haja informações precisas sobre o tempo da vida de Jó, a longevidade humana naquela época prevalecia muito. E Jó teve uma sobrevida de pelo menos 140 anos. Está lá no capítulo 42, versículo 16 do mesmo livro de Jó. Na verdade, indicando que ele possivelmente tenha nascido depois do dilúvio, tendo se tornado um homem próspero, muito rico, homem que era muito respeitado nos lugares por onde ele passava. Diz a história que quando Jó passava, os jovens colocavam a mão à boca e se calavam por respeito ao homem Jó. Os velhos se inclinavam da mesma forma, que Jó tinha um grande respeito de todo mundo. Porém, o que nós descobrimos? Que Jó, ele conhecia Deus, ele comungava com Deus, ele gozava de comunhão com Deus. Isso é revelado pelo próprio Deus, quando de repente dá testemunho de Jó e o destaca como um homem que era sincero, que era reto, que era justo, que era imparcial, que era direito em tudo que ele fazia. Ele não aceitava injustiça com os seus empregados, os seus servos. Todos eram tratados de igual modo, com muito respeito por Jó de um modo especial. Acima de tudo, Jó era um homem temente a Deus que tinha um comportamento de retidão e justiça, porque o texto diz que Jó era alguém que se desviava do mal. Está lá no capítulo 1, versículo 8. Na história da igreja, séculos passados, o grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele possivelmente teria dito acerca de Jó e escreveu: não cremos na infalibilidade de quem quer que seja, mas é consolador poder estar certo da integridade de um homem. E Jó correspondia a essa perspectiva. Ele tinha uma profunda maturidade moral, revelada na sua reverência a Deus. Era um homem reverente a Deus. Era um homem o qual, independente da incredulidade de seus filhos, era um homem que oferecia regularmente os seus sacrifícios e holocaustos a Deus. Jó era também um homem que orava e fazia sacrifícios por seus filhos, desejando que eles se voltassem para Deus e tivessem a mesma fé. Na Bíblia, Jó foi citado pelo profeta Ezequiel quando se referia à idolatria do povo de Israel e à sua incredulidade. O profeta Ezequiel disse o seguinte: ainda que estivessem no meio dela, a terra, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová.
Que coisa linda, que testemunho maravilhoso. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. No Novo Testamento, Tiago, o apóstolo, cita e destaca a sua perseverança de um modo especial. Muito bem, essas são as informações mais precisas acerca do personagem Jó. E a esposa de Jó? É interessante que na Bíblia essa mulher parecia não ter nome. Na tradução rabínica, ela é chamada de Cites. Algumas literaturas pós-bíblicas identificaram o nome Cites para a mulher de Jó. Mas, na verdade, tudo não passa de especulação extra-bíblica que não prova nada. Então, o nome dela não aparece, de fato, na Bíblia. Tudo que se sabe da mulher de Jó é o que está registrado no capítulo 2, versículos 9 e 10. É tudo acerca dela. Quando ela, cansada de tudo, quando estava acontecendo, do que estava acontecendo na vida de Jó, que tinha o corpo cheio de chagas e de feridas, que além da perda dos seus 10 filhos, essa mulher chegou a um ponto e diz a Jó o seguinte, diz a Bíblia assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Que testemunho fantástico. Mas essa mulher ganhou a fama de ser uma mulher insana e ambiciosa, revoltada por causa da perda de todos os bens materiais e da perda dos filhos mortos na tragédia dos ventos que derrubaram a casa deles. Antes da perda dos bens materiais e da perda dos filhos, Jó tinha sido vítima de feridas purulentas no seu corpo, das quais essa mulher não deixou de fazer o seu papel de esposa e não abandonou o seu marido Jó. Nós podemos deduzir, na verdade, o seu sofrimento e por isso ela foi perdendo a paciência e a capacidade de compreender por que o Deus de Jacó permitia tudo aquilo com o seu marido. O seu desespero como mulher afetou sua fé e ela teve momentos de impaciência, os quais a levaram a declarar ao marido, e eu volto a repetir, quando disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, que é melhor. Ela não aguentava mais ver o sofrimento do seu marido. Imaginem que essa mulher tivera 10 filhos com Jó. E como Jó não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua mulher, ele suportou tudo isto até que Deus virasse a sua sorte e a transformasse em bênçãos na sua vida. Muito bem. E os filhos de Jó? Falamos do personagem Jó, falamos da mulher de Jó, mas os filhos de Jó? A Bíblia diz que ele teve 10 filhos. Está lá no capítulo 1, versículos 4 e 5. E ele sabia que seus filhos eram rebeldes, não temiam a Deus. Pelo contrário, gostavam de festas e bebedeiras, não se importando com nada que pudesse afetar a seus pais. Pelo contrário, enquanto o pai fazia sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por ele todos os dias, os filhos se entregavam aos deleites da glutonaria e da bebedice por dias seguidos, não dando a menor importância ao esforço do pai de vê-los tomar o caminho da retidão que ele sempre demonstrou perante seus filhos. Nessa história,
O questionamento, de fato, é por que Deus permitiu a morte dos filhos de Jó. Notem, quando Satanás apareceu na presença de Deus, colocou em dúvida a integridade de Jó, dizendo a Deus: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Deus aceitou o desafio de Satanás. Por alguma razão especial, Satanás, que for expulso da presença de Deus, mas era livre para estar onde bem quisesse, desejasse, Satanás aparece diante de Deus. E aparece entre os filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui não eram pessoas que foram mortas e foram fiéis a Deus, não. É uma palavra especial em relação a anjos que serviam a Deus. E eles eram chamados filhos de Deus nesse caso. Nem por isso, toda vez que encontrarmos a frase filho de Deus, vai se referir a anjos, né? Por isso temos que ter muito cuidado no interpretar. A verdade é que Deus aceitou o desafio de Satanás e permitiu que Satanás ferisse a Jó de uma chaga maligna, mas deu a ordem para que ele não tirasse a sua vida. E o que aconteceu? Imediatamente Satanás tratou de agir contra Jó. Eu tenho uma experiência pessoal muito forte com o próprio diabo. Não gosto de contar isso, mas eu espero que seja bênção para aqueles que vão ouvir essa palavra e vão estudar a lição. Eu nasci num lar cristão, meu pai já era um pastor. E antes de nascer, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, meus pais se propuseram em fazer com que aquele rebento no ventre da minha mãe, que era eu, fosse dedicado ao Senhor de um modo especial. E meus pais, antes de eu nascer, oraram por mim, oraram para que eu fosse uma pessoa consagrada para servir a Deus. Muito bem. E os anos se passaram e eu não comecei logo de cedo a demonstrar o interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja. Eu gostava de falar, de pregar, desde menino pequenininho, com 3, 4 anos de idade. E uma certa feita eu tive uma experiência pessoal com um demônio. No meio de uma mata eu já era um evangelista, eu tinha 21 anos de idade. Eu estava indo para uma fazenda e até chegar na fazenda eu tinha que passar por um lugar escuro, lugar no meio de árvores, era uma picada no meio da mata. Era uma picada de poucos metros, tinha, eu acho, no máximo uns 100 metros, não passava disso. Mas eu tinha que passar por aquela mata escura e um dia de noite isso precisou acontecer. Fui visitar uma família de novos convertidos, saí de um culto e fui dormir na casa dessa família. No meio do caminho, de repente, eu vi um barulho atrás de mim. Na minha frente eu tinha tão somente um archote, ou seja, um pano embebido num pedaço de madeira, embebido em querosene, que os irmãos puseram, acenderam e disseram: isso aqui para servir de luz pela picada. E eu vim andando. De repente eu vi o barulho atrás de mim. E notei que tinha um homem atrás de mim. A uma distância mais ou menos de uns 3, 4 metros ou 5. Eu não podia ver. Aí eu parei e disse: senhor, você mora aqui nesta fazenda? Família dos Teles, os irmãos Teles, família conhecida naquela região. E ele não me respondeu nada.
Chega mais para perto. Eu não sabia quem era, mas o personagem disse: você não me conhece, você não sabe quem sou. Eu estou aqui amando do meu chefe para te matar. E hoje eu vou tirar a tua vida e ninguém vai saber de nada. Só vou encontrar o teu corpo aqui. Aí eu fiquei assim, de repente eu percebi que aquele personagem tinha um poder externo, de envolver o meu corpo. De repente eu notei que minhas mãos, eu não podia mover as mãos, eu não podia mover os pés, eu não podia mover a língua dentro da boca para falar qualquer coisa. Então eu soube que era Satanás que estava ali de fato, um demônio da parte do diabo. E eu esperei um pouco e ele ficou ameaçando e me contou uma história, esse personagem. Quando tu tinhas 4 anos de idade, tu caísses de uma escada de madeira alta e bateste com a cabeça na pedra, e naquela pedra começaste a te esvair em sangue. E meus pais correram, meus avós, para ver o que tinha acontecido, e estava lá me esvaindo em sangue. A maior prova é que eu tenho uma marquinha no meu couro cabeludo, na cabeça, que é a marquinha de um amassado, que foi exatamente da pedra que amassou a minha cabeça, ali naquele lugar. Eu quis te matar e não pude, por causa da oração do teu pai e da tua mãe. Eu só fui saber dessa história ali naquele momento com 21 anos de idade. O diabo tinha a missão de me matar, de me destruir, de desfazer da minha vida. E eu não tenho dúvida de que os demônios agem por delegação de Satanás para obstruir o caminho daqueles que servem a Deus. Agora, aqui no caso de Jó, o diabo não perdeu tempo. Ele logo o feriu com uma chaga maligna e tratou de fazê-lo sofrer. Como ele não foi autorizado a tirar a vida de Jó, ele teve que suportar isso. A tragédia, de fato, lá atrás, logo depois, veio sobre eles. Não apenas Jó foi acometido por essa chaga maligna que tinha que coçar as feridas com caco de telhas, mas quando os filhos de Jó estavam festejando aos deuses pagãos dos povos ao seu redor, sem dúvida essa tragédia havia sido provocada pelo diabo para testar a fé do grande homem de Deus, do grande patriarca. Até que aconteceram algumas coisas. E aí nós vamos nos deparar com um ponto que eu quero tratar aqui: lidando com a morte no seio da família. Porque de repente, Jó e sua mulher foram surpreendidos pela morte dos filhos naquela tragédia dos vendavais e do fogo que caiu sobre a casa deles. Diz a Bíblia assim, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Caríssimos professores, o conceito bíblico sobre a morte declara que a morte não é um fenômeno natural na vida humana. Já dissemos isso logo no início. A morte é uma maldição divina contra o pecado e só Jesus pode cravar essa maldição no lenho da sua cruz no Calvário. Na perspectiva bíblica, a palavra morte ou morte aparece no grego bíblico. É interessante que o grego bíblico vai dar uma compreensão maior sobre o significado dessa palavra, que é a palavra thanatos. E thanatos para a morte significa separação.
cessação da vida física. É claro, não podemos aprofundar esse assunto porque estamos de fato querendo saber como é que se enfrenta a morte quando ela nos surpreende na vida cotidiana. Na vida da família de Jó e sua mulher, tudo parecia normal. E de repente, a morte os surpreendeu. Como crentes em Cristo hoje, nós devemos encarar a realidade da morte com a confiança de que a morte não nos reterá, não vai nos prender na sepultura, mas servirá como trampolim para a vida eterna. Isso é o que está escrito em João, no capítulo 5, versículo 24. Todos nós ficamos perplexos ante a morte quando ela nos pega de surpresa. Quais as razões para a tristeza do luto de Jó e sua mulher pelos seus filhos? É claro, a morte é sempre um evento triste. O sábio Salomão escreveu o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Eclesiastes 7:2. Caríssimos, ante o espectro da morte, todos paramos para meditar sobre a vida que temos. O luto, por mais amargo que seja, nos ensina a ter uma vida mais racional. Sabemos o que estamos fazendo. Imaginemos Jó e sua esposa tendo que sepultar não apenas um filho, mas todos os seus 10 filhos. Num certo sentido, Jó tinha uma família normal e feliz. E no enredo da sua história de vida, Jó era um homem feliz. Era um homem de vida limpa, de vida respeitada por todos, em todas as cidades por onde ele andava. A prosperidade material fazia parte da sua vida pessoal. Seus filhos eram festeiros e se reuniam constantemente para se confraternizar quando surgiu o inesperado. A Bíblia diz que antes um pouco, uma reunião dos filhos de Deus, que eram os anjos, estando diante do Todo-Poderoso Senhor, entre os quais apareceu Satanás, que era um anjo expulso da presença de Deus, e ele apareceu lá para questionar a integridade de Jó e a sua fidelidade a Deus. Claro que quando ele desafiou a Deus e Deus não permitiu que ele tocasse na sua vida tão somente, Satanás o atacou sem pena, sem dó. E atacou não apenas a vida física de Jó, mas atacou e destruiu todos os seus bens materiais, seu gado, tudo que tinha. Em seguida, ele atacou o bem mais precioso de Jó e sua mulher, que eram seus filhos, pelos quais Jó orava todos os dias em favor deles. A Bíblia diz que Satanás os atingiu quando todos eles estavam em banquete. Todos foram mortos, porque os ventos mexeram nos 4 cantos da casa e a casa caiu sobre eles. Inclusive os servos que cuidavam também dos rebanhos e da sua casa, todos foram mortos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas inevitavelmente aconteceu. Então, há uma pergunta que se faz por aí afora: os filhos de Jó foram salvos ou foram condenados? Sempre que morre alguém numa família, o qual não era crente ou estava afastado da fé, os familiares, principalmente os pais, desejam que seu filho ou filha seja salvo. Alguns dos que jazem no leito de morte
acabam confessando o pecado e se reconciliando com Cristo para não morrer sem salvação. Fui convidado a dar assistência a uma família que estava com um pai num leito de hospital, com pouca respiração e sem condição alguma de falar ou algum outro tipo de reação. Este homem tinha uma família grande e a mãe era uma crente fiel ao Senhor Jesus. Mas ele, apesar de nunca ter impedido que a esposa fosse uma crente em Cristo, também nunca havia se decidido a Jesus. Eu realizei cultos na sua casa algumas vezes, mas ele estava lá, apoiava, mas não aceitava Jesus como Salvador de sua vida. Nunca havia se decidido por Jesus. Os filhos desse casal não eram crentes e não gostavam dos crentes. Quando cheguei ao hospital, convidado pela mãe, eu fui direto ao quarto onde estava aquele senhor. Cheguei, cumprimentei a todos e percebi que todos esperavam um instante em que o pai deixaria de viver. Então, como pastor, fui até a beira da cama, falei com ele ainda vivo e disse àquele homem que Jesus estava dando oportunidade para ele, para aceitá-lo no seu coração como Salvador. Como ele estava cheio de aparelhos e não podia falar, eu percebi que ele estava me ouvindo. Então eu disse a ele: se o senhor quer aceitar a Cristo agora, antes de partir para a eternidade, dê um sinal com os olhos, pelo menos, piscando pelo menos por 3 vezes, para que eu saiba que o senhor está me ouvindo e está aceitando a minha proposta. Ele piscou os olhos por 3 vezes e eu entendi pelo Espírito que aquele homem estava, naquele momento, aceitando Jesus como Salvador. Eu tomei a sua mão e o entreguei ao Senhor Jesus. Sem dúvida alguma, ele passou para o outro lado, salvo, para encontrar-se com Jesus. Orei, eu tinha orado por ele, e ele deu o seu último suspiro e morreu segurando a minha mão. A família ficou enlutada, os filhos gritavam e choravam muito, mas a esposa crente, que chorava, tinha uma paz no seu coração. O luto para ela foi totalmente diferente daqueles filhos rebeldes que tinham. No caso de Jó, a sua atitude para com os filhos era o bem-estar de todos. Mas por causa do comportamento liberal dos filhos, Jó orava e fazia sacrifícios por eles, mesmo sabendo que seus 10 filhos não temiam a Deus e não aceitavam seus conselhos. Por isso, diz a Bíblia que Jó levantava-se de madrugada para interceder por eles. Seus filhos eram festeiros e ele não dava muita atenção ao que o pai lhe dizia. Eram rebeldes e libertinos até mesmo. Há pais que até ignoram o comportamento dos filhos fora de casa, como era o caso de Eli, o sacerdote, em que seus filhos se tornaram profanos. A salvação, todos sabemos, é individual. E a salvação dos filhos não depende de méritos nem de sacrifício dos pais. De jeito nenhum. Depende de cada um particularmente. O papel dos pais é o de educar e encaminhar os filhos ao conhecimento de Deus. Tudo leva a crer que aqueles filhos de Jó, que não temiam a Deus e suas bacanais, eram dedicadas aos deuses das nações pagãs ao redor do lugar onde viviam. Ora, sem dúvida, não foi fácil para Jó e sua mulher tratar dos filhos depois da morte, uma vez que seus filhos não tinham bom comportamento social nem espiritual. Mas é importante que os pais levem em conta a recomendação bíblica: instrui
o menino no caminho em que deve andar, e até envelhecer não se desviará deles. Essa é a palavra que eu tenho nesta lição em especial.